Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, já é sexta-feira. O final de semana está chegando. Está chegando também tanta coisa aí, né? A Expo Inter, enfim, já estamos no dia 23 de agosto de 2019. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, como sempre fazemos todas as noites aqui, de segunda a sexta. Não é só de segunda a sexta, agora é de segunda a sábado. Tem reprise, não é reprise, Magda Beatriz. No sábado, às 19h30, nós faremos a reapresentação, ou a apresentação dos grandes momentos do Atualidades Pampa durante a semana, viu? Vocês pediram e ganharam mais um dia de Atualidades Pampa. Mas nesta sexta-feira, nessa noite, o Atualidades Pampa vai falar sobre os assuntos mais palpitantes do momento e que estão ocupando todos os telejornais, programas de rádio, enfim, durante esses últimos dias. Vitorino. O pessoal disse não para o PT. Eu vou dizer quando, onde e por quê. O que é a verdade sobre o projeto do Estatuto da Família no século XXI? Vou falar sobre o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas na Argentina, o senhor Alberto Fernandes. E parece que os desastres ambientais da Amazônia ficaram pequenos perto da Chernobyl flutuante que vai começar a atuar na Rússia. E como ficaram as relações internacionais do Brasil depois de uma sexta-feira, olha, muito movimentada. O país registra quarto mês consecutivo de crescimento no emprego formal e, mais uma vez, a construção civil foi a principal responsável. Eleições americanas do ano que vem já está começando e Trump, na minha avaliação, vai ganhar. Eu vou explicar o porquê que ele vai ganhar com uma rejeição recorde de todos os últimos presidentes. Olha, eu não duvidaria dessa manchete do Chicantofani, até porque o Chicantofani tem acertado todas, né? O Chicantofani sozinho praticamente elegeu o Trump, só porque o mundo começou a olhar para o Chicantofani, para o nosso programa, e o Chicantofani dizendo tem que ser, tem que ser, tem que ser. O Chicão elegeu o Bolsonaro. É ou não é? Bolsonaro não pensava em ser candidato, ou se pensava, não tinha ainda sido anunciado, e o Chicantofani dizia que o presidente deste país teria que ser o Bolsonaro. Tu continua achando isso, Chicão? Continuo achando. Acho que o Bolsonaro está no início de governo, embora leva pedrada por tudo que é lado, porque o Brasil ele vai sair de boa com o Bolsonaro. Era para sair de ruim, porque isso aqui era para acontecer uma revolução, mas nem sabe, para mudar um ciclo tem que ter uma revolução. Nós estamos tendo uma revolução de palavras só. E tu acha que pode acontecer alguma outra coisa, então, com essa ideia de revolução, Mário Barcelos, ou algo parecido? Bom, eu acho que o movimento que está sendo feito contra o presidente Bolsonaro, chamado pela Madonna de Borsalino, é um dos movimentos mais agressivos que eu vi na história para derrubar um presidente da República eleito legitimamente pelo povo. Essa campanha internacional realizada contra ele, com falsas fotos, a Madonna chamou ele de Borsalino, com fotografias do Taim, que mostram de queimadas na Amazônia, quando sempre existiram queimadas na Amazônia. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito perigoso aqui no nosso país. Não sei exatamente o que vai acontecer, porque o Bolsonaro é osso duro de roer, né? E essa história, dessa inimizade que foi criada entre ele e o Moro, isso aí está me preocupando, porque ele não está mais nem falando direito com o Moro. Criaram, porque o Moro é a grande figura, era o grande herói, sabe? Em função Mas tu tirou isso? Deixa só ele concluir. Das páginas da Folha? Não, senhor. Existe, sim, senhor, um movimento de queimação do Moro junto ao Bolsonaro. Isso é uma coisa que todo mundo sabe. Que a Folha fala todo dia. É a opinião do Marne, Gustavo. Então, quero dizer a vocês, agora ele só interrompe, um hábito do senhor Vitorino, embora seja meu amigo, mas é um hábito não salutar. Ele está sendo E outra coisa, ele já disse, o Moro, que não pede demissão. Ele está esperando ser demitido. E isso me preocupa muito, porque são duas figuras, o Paulo Guedes e
o Moro. São as duas figuras mais importantes no ministério do presidente Bolsonaro. O Marne ou a bancada, sei lá, quem quiser falar, em se confirmando isto, como ficaria a opinião pública e a manifestação do povo brasileiro otimista e com muita esperança justamente no Sérgio Moro? E até sobre isso que o Marne comentou ontem, causou bastante comentário. A gente gosta quando as pessoas nos procuram para falar da importância dos nossos comentaristas. E o Marne falou que sim, a imprensa é um poder hoje que atua, sim, sobre as decisões políticas e também sobre a opinião popular, e a gente vê que no momento em que as nossas grandes instituições estão sendo desacreditadas, onde a gente vê um presidente falando algo, vamos dizer assim, os seus comandados falando outra coisa e também a imprensa falando uma terceira coisa, a gente entra num clima muito próximo, e foi o que me assustou, porque era algo até, o Charlie Veloso, um abraço para ele, as pessoas que estavam na oportunidade me relatando da importância de assistirem o programa, porque há algo às vezes que nós não conseguimos falar, nós não conseguimos expressar, mas que às vezes nessas opiniões a gente consegue criar esse conceito que fica muito fácil criar quase, não digo um clima de anarquia, mas um clima de que parece que nada está certo, porque a gente não pode mais confiar na justiça, a gente não pode mais confiar naquelas pessoas que nós elegemos, as pessoas parecem corruptas e todo mundo parece estar brigando e ninguém parece estar certo. Aí até colocou assim, dentro dessa ideia de que se informar nas redes sociais é o que hoje a gente vive, a gente está 24 horas ligado às redes sociais, então é óbvio que é dali que saem as nossas informações, mas nem sempre elas estão certas. Nós trouxemos aqui o próprio Cristiano Ronaldo, que compartilhou uma foto equivocada das queimadas, agora também essas grandes figuras internacionais se manifestando sobre assuntos, e a gente vê assim, por mais que a gente siga Cristiano Ronaldo, Madonna, essas figuras populares, quais são os especialistas que nós estamos escutando? Quais são as pessoas que sabem realmente as graves consequências do que acontece, se é normal, se não é normal, se é de 15 em 20 anos? Então, acho que tudo isso mostra, cada vez fica mais fácil a gente falar de aquela coisa, parece que vai virar um apocalipse. A gente fala assim, né? Parece que a gente está falando de um apocalipse, como o Marne comentava. Vitorino, tua opinião? Eu acho que o país está virando o país do mimimi, mas isso começou no dia 1º de janeiro, né? Todo dia mimimi, é o Queiroz, é a mulher do Bolsonaro, é o filho do Bolsonaro, é o cachorro do Bolsonaro, é o Bolsonaro ligado com milícia, é não sei o quê. Toda semana tem uma bobagem. E a imprensa, já se viu a cara da imprensa, a rapaziada quer dinheiro. Eles querem dinheiro. De 3 bilhões 380 milhões de reais, o investimento em publicidade do governo Bolsonaro caiu para 1,320, um terço. E uma das que mais sofreu corte foi a Rede Globo, que está babando de ódio. A Folha e o UOL, a gente sabe, sempre foi um braço da esquerda, principalmente um braço do PT, e essa gente espalha fake news todo dia. E o mais triste é ver gente embarcando e propagando essas fake news. E aí passa o tempo, esquece. Quer ver a história da Marielle? Viu que palavra falar na Marielle? Sim. Sabe por quê? Porque descobriram que a Marielle tinha umas ligações lá, rapidinho a investigação sumiu, ninguém mais falou, Marielle vive, Marielle morreu, Marielle todo não sei o quê. A mulher dela posta nas redes sociais perguntando. O assunto Marielle morreu na imprensa. O assunto Marielle morreu. Outro assunto que morreu também, que estava efervescente, que não sei o quê, porque o Queiroz, não sei o quê. Aí descobriram que o seu Queiroz, os 1.200.000 o seu Queiroz movimentou... Era o mesmo dinheiro duplicado. Comprou um apartamento, vendeu um apartamento de 600 mil, comprou outro de 600 mil. Isso é movimentação para a Receita Federal. Então, assim, sabe, se cria. Hoje, a Globo, de forma constrangedora, teve que admitir uma fake news sobre as queimadas lá da Flávia. A Globo admitiu de que ela acabou espalhando a fake news e entrou na onda. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse mimimi, porque as notícias boas acabam não vindo. E o Brasil agora tem dono. O Brasil voltou para a mão dos brasileiros. Acabou a corrupção, acabou o governo estrangeiro dando pitaco aqui, mandando especialista, mandando isso, mandando aquilo. Acabou, querem mandar? Mandem, pela mão do governo brasileiro. Porque áreas de terra na Amazônia que os brasileiros não podiam acessar, mas que eram acessadas regularmente por estrangeiros, isso é um absurdo. O Brasil retomou a sua Amazônia, pode ter certeza. O que me impressiona nisso tudo, e a gente tem visto, né, desde o meu primeiro dia aqui, a gente tem acompanhado essa questão da Amazônia,
O que é curioso é que são dados, é como um pênalti se foi ou não foi, né? Você tem especialistas que definem e tem dados com toda certeza que confirmam que sim, aumentaram e o número de focos de incêndio na Amazônia são X. Por outro lado, você tem especialistas com a mesma certeza absoluta, com mesmos dados impactantes que mostram que não. E aí, quando isso acontece na fonte da informação, as pessoas estão tendendo a buscar aquilo que conforta a forma que elas pensam. Então elas buscam as suas fontes que confirmam o que elas pensam, elas se negam a sequer ler o que alguém oferece, já tratam como fake news antes, e isso foi um problema para mim. Essa espetacularização, até a Ana falou nos dias passados, sobre a espetacularização do crime, mas também houve isso com a espetacularização da fake news. Antes se discorda, se a manchete tem um mínimo daquilo que eu não penso, é fake news. E se nega a levar adiante, se nega a buscar aquilo. E sobre o papel da imprensa, foi como eu falei no caso da comemoração do governador Wilson Witzel. A gente pode tentar ajudar. Né? Naquele momento, bastava fazer a leitura correta, não precisava a parte da imprensa sair divulgando que o governador comemorou a morte daquele homem. Porque, né, como eu disse naquele dia, não foi aquilo. Né? Comemorou-se a vida dos 37 que foram salvos. Uma operação de extremo risco que deu tudo certo. Né? Então, a imprensa também pode colaborar escolhendo do lado que quer ficar, né? Mas aí se ela ficar do lado que quer ficar e não ficar no fato, aí ela fica tendenciosa e vira panfleto. Vira panfleto. Vira panfleto. Puxa, Dona Magda, como a bancada é extensa agora, a gente vai ouvindo os colegas e vai anotando isso aqui. Muito bem, para não esquecer o tema. Vamos lá. Primeiro quero começar pelo meu querido amigo Marney, de quem abro discordando, porque eu acho que, até porque falei, quero repetir minhas palavras aqui. O presidente, quando ganhou com 57%, 57 milhões de votos, ele perdeu uma bela oportunidade de assumir e dizer assim, sou presidente de todos. Não, ele todos os dias vai para a imprensa dizer, falar de quem não votou nele, falar da esquerda, falar de gays, falar de homofóbicos, falar de quem... Ele procura o litígio, ele conseguiu trazer Hitler, ele conseguiu trazer o nazismo para uma discussão num país que precisa se recuperar economicamente. E, lamentavelmente, aqueles que os defendem, e têm o direito de defender, cada um defende quem quiser, ao invés de tentar aperfeiçoar o presidente, tentar fazer com que ele cresça, não, ele é assim. Bem, ele é assim, eu com 8 anos de idade, eu era de uma maneira, hoje eu me politizei, eu me refinei, eu me eduquei. Então, se o presidente como ele era, não interessa, ele agora é presidente do país. Ele pode mudar, sim, e para melhor. Segundo, o caso da Marielle foi trocado o delegado, a Polícia Federal já assumiu, segue a investigação porque havia uma denúncia agora de que havia um boicote de esconder as provas. E a investigação continua assim, não foi arquivado, pelo contrário, sequer. O caso do Queiroz, se fosse a simplicidade trazida pelo meu colega Vitorino, eu não sei porque iriam ao Supremo Tribunal Federal trancar o processo. Se fosse, entrou 600 e saiu 600, não. Na verdade é que tem não só o Queiroz, mas 24 funcionários do deputados estaduais do Rio de Janeiro sobre investigação, 24 inquéritos parados, porque o seu Flávio Bolsonaro não pode ser investigado. Embora não tenha nada para ser investigado, ele não tem nada, ele fez tudo certinho, mas ele trancou o processo usando o poder dele. E por último, quero agradecer ao Bolsonaro isto que ele fez para o meio ambiente, porque ele mobilizou o mundo a favor do ambiente. Nós temos com o G7, o G7 que vai se reunir agora, já tem 3 países. Já tem 3 países 4. Que anunciaram. Boris Johnson também anunciou. Então temos o 4, tá? Temos o 4º país já dizendo que a matéria será discutida e o mundo está pensando isso. E por último, ainda se dizia, não, nós somos dono do Brasil. Já tem 2 países que, se não fizerem alguma coisa pelo meio ambiente, já querem deixar de importar a carne bovina do Brasil. Então não é assim, nós estamos globalizados, nós não podemos sofrer boicote, nós dependemos de uma economia internacional. Então para nós pode ser fácil dizer isso, mas na prática não se configura assim. Eu quero aproveitar, porque esse é o assunto da minha manchete, as relações internacionais. Não, mas o debate é bom porque é assim, né? Porque a gente vai para um lado, volta e tem todos os lados dos argumentos.
argumentos. Pois bem, a sexta-feira foi muito movimentada no que diz respeito às relações internacionais no Brasil. Hoje, como o Ruschel disse, alguns dos países foram se manifestando em relação à reunião do G7 e claramente colocando um lado. Por exemplo, França, Reino Unido, Alemanha e Canadá se posicionaram dizendo que são favoráveis, inclusive, a sanções ao Brasil se a política ambiental não for modificada. O que chama a atenção nesse caso é o Reino Unido, do Boris Johnson, que tem o seu premier sendo do partido ultraconservador, o partido de extrema-direita, para mostrar que a Amazônia não é uma dicotomia da direita contra a esquerda. A Amazônia tem que ser uma preocupação de todos. Então, essas 4 nações já se posicionaram. A Itália não falou, porque está sem governante, e o Japão também ainda não deu a sua manifestação. Em contrapartida, os Estados Unidos, há cerca de 20 minutos mais ou menos, manifestaram um apoio ao presidente Bolsonaro. O Donald Trump fez um tweet, como é característica do Trump, ele sempre se manifesta pelas redes sociais, afirmando que está do lado do presidente Jair Bolsonaro, que apoia integralmente o governo de Jair Bolsonaro e oferece ajuda para aumentar a fiscalização e fazer com que as queimadas sejam diminuídas. O Bolsonaro vai fazer uma manifestação logo após o nosso programa. Eu espero que ele dê soluções, que ele proponha soluções ao invés de tentar negar um fato que é conhecido no mundo inteiro. Espero que o presidente proponha, quem sabe, um fundo internacional com controle federal por parte do Brasil, que ele faça a distribuição para os estados tomarem conta justamente dessa proteção ambiental da Amazônia e que a fiscalização não fique por conta do Brasil, que a fiscalização seja feita pela ONU, mas a execução sempre brasileira. Magda, deixa eu falar uma coisa aqui. Como sempre, né? Se espalha fake news, se diz bobagem, eu tenho que ficar desmentindo. A primeira delas, em momento algum, como presidente da República, o Bolsonaro fez qualquer manifestação como racista, muito menos como nazista. Lembrando que o primeiro chefe de Estado que veio na posse dele foi exatamente o primeiro-ministro de Israel. Então, vocês veem que as fake news surgem assim. Sobre a história da investigação da Marielle, eu disse que desapareceu da imprensa, não disse que a investigação parou. E quero avançar mais. Em relação à manifestação de que outros países estão se manifestando, coisa e tal, até agora o Macron está gritando sozinho e o da Irlanda foi o que falou. O Macron não tem credibilidade nenhuma. Tanto que a Alemanha não declarou apoio nenhum ao Macron. A primeira-ministra Angela Merkel disse o seguinte: o Macron não vai mudar a agenda do G7. A agenda do G7 é outra. Podemos abordar esse tema, mas a agenda do G7 é outra. Ou seja, o seu Macron está querendo pegar carona num negócio que não tem absolutamente nenhuma relação com o G7. Outra coisa, essa discussão de que os Estados Unidos... Sim, um membro do gabinete do Trump disse agora à tarde que os americanos, sim, se for realmente uma queimada acima da média, que eles estão preocupados, afinal de contas, isso é motivo suficiente. Agora, propor que a ONU tome conta da Amazônia... Não foi o que eu propus. Foi o que o senhor propôs. Não, eu propus que a verba seja totalmente destinada para que... Sim, se o senhor acabou de propor que seja a verba, seja para a ONU e a ONU... Não, que a ONU dê a verba para o Brasil executa e a ONU fiscaliza. Sim, a ONU vai fiscalizar a mãe dela. Então não quer a Amazônia é brasileira, é dos brasileiros. Nós não queremos mais gente bisbilhotando aqui. Acontece que mas daí mineradoras, fazer, gente do estrangeiro está perdendo a boquinha, gente está perdendo a boquinha. Por exemplo, a JBS, tem muita gente que perdeu a boquinha e que está desesperada. Essas ONGs estão perdendo boquinha. Áreas inteiras, milhares de hectares que eram administrados praticamente por governos estrangeiros, por empresas estrangeiras. O governo está acabando com isso. E olha, não são poucas as imagens que estão mostrando que os próprios moradores estão admitindo que as queimadas estão sendo feitas de forma proposital. Mas em relação às queimadas, vamos abordar o tema, vamos parar de viajar, né? Vamos abordar o tema verdadeiro, o que está acontecendo. Eu trouxe, se for possível, eu pedi à técnica, por favor, se for possível que a técnica pudesse colocar no telão aqui atrás, a página do site da NASA, que a dona Ana ontem não conseguiu encontrar, então eu tomei a providência de ajudar ela então vai falando, para colocar a página do site da NASA. E tão importante quanto as fotos, que são da semana passada, do dia 11 e do dia 13,
e o balanço, a análise foi feita no dia 22. Eu pediria, por favor, que se for possível ir baixando a página da NASA, embaixo está em inglês a avaliação dos meteorologistas e engenheiros da NASA sobre o que está acontecendo. Tem a identificação dos cientistas, bem como o nome e o código dos satélites que colheram as mensagens. Quer dizer, informação mais precisa que essa é impossível. Eu pediria, eu não sei se é possível... Gustavo, essa é a imagem que nós temos. A imagem foi tomada fixa? Essa é a imagem que nós temos. A produção está me dizendo que foi pedido. E sim, fui eu que pedi. Eu pedi para colocar a página da NASA para que nós pudéssemos ler. Bom, eu vou resumir de forma sintética. O texto em inglês, os cientistas dizem que as queimadas são normais, num período que acontece a todo ano e que, na avaliação dos últimos 15 anos, não existe nenhuma normalidade. Está exatamente igual ao que acontece nos últimos 15 anos. Palavra da NASA, no site da NASA, com fotos de satélite e reafirmando que os dados do INPE estão certos, Vitorino. Tu está tentando criar uma verdade. Para um pouquinho. Traz prova. Eu trouxe prova. Eu trouxe prova. Está ali o site da NASA, acesse o site da NASA e veja, a prova está ali. Isso aqui não está para chutometria, para mentira. Esse programa é para ser levado a sério. Tá ok. Todo mundo que fala nesse programa é levado a sério. Eu só gostaria de declarar que essas fotos eu tive acesso, sim, são as imagens que estão na matéria que eu li e que, de fato, fala do satélite, fala dessa análise. Mas, como eu disse, e reafirmo aqui, não diz nada relacionado à adubação do solo, de queimadas normais. E lembrando que hoje, sim, o diretor da NASA se manifestou dizendo que, sim, as queimadas têm, sim, a ver com o desmatamento, até corrigindo supostas informações, até uma nota que o Felipe Conrad me auxiliou, dizendo que foi inicialmente emitida com um conceito, a NASA foi lá, corrigiu esse conceito e disse, essas fotos que o Vitorino mostrou, ontem eu trouxe aqui, mostrei até os telespectadores, dizendo dentro dessa nota o que ela falava, mas não relaciona a questão de adubação do solo, como o Vitorino afirmou. Muito bem. Eu não falei adubação do solo, eu falei queimada. Vamos botar o programa aí. Agora eu vou ter que cortar e mostrar o que o Vitorino falou. Ele adora botar coisas, ele adora botar conceitos, entendimentos. A senhora sabe que é monocultura? A gente traz a senhora não sabe que é monocultura. Vocês trazem mentiras para esse programa. E vocês se recusam. Eu trouxe a prova ali. As fotos que eu mostrei ontem. O site da NASA. As fotos que eu mostrei ontem, Vitorino. Culpa a produção que não colocou. Eu pedi para colocar a página com o texto da NASA. E o texto está atualizado do dia de hoje, dia 22, está atualizado o texto. Tá, muito bem. A NASA não negou nada do que está ali. Talvez parecer. Vamos se respeitar. Vamos se respeitar. Eu quero usar o meu poder de síntese, por favor, para dizer o seguinte: tanto está acontecendo que o presidente Bolsonaro vai fazer um pronunciamento na televisão. Pessoal, negar que o mundo inteiro está discutindo o meio ambiente. Volto a dizer, é o depoimento do presidente da República. Mas vai fazer o depoimento que está sendo atacado. Tá ok. Ele está sendo atacado, vai se defender. E já vou até dizer o que ele vai anunciar. Ele assinou a lei agora por volta das 5 horas da tarde, determinando que o Exército Brasileiro, a partir de agora, não apenas enfrente as queimadas, como também ocupe toda a região. Vitorino derrubou o presidente. Vitorino derrubou o presidente. O presidente ia dar um depoimento regional. Gente, eu não quero falar de pronunciamento nem que vai aparecer na TV. Além de chamar os colegas de mentiroso, ele antecipa o que vai dizer o presidente. Me cobre amanhã o que o presidente vai dizer. Tá, muito bem. Marne Barcelos, por gentileza, se conseguires falar. Eu só gostaria de dar parabéns ao ex-presidente Lula quando ele fez um comentário a respeito do Bolsonaro. Ele disse: eu considero o Bolsonaro um homem muito inteligente porque ele fala para os seus eleitores. Não foi como nós do PT que falamos outras coisas, né? Em segundo lugar, eu tenho um outro assunto muito mais importante, que é a utilização dos carros oficiais no Brasil. Isso é grave. Os deputados têm 513 motoristas. São 513 deputados, me parece que esse é o número, tanto que eu já até me perco na numeração. E esses carros oficiais que custam motoristas, gasolina, troca de carros, etc, carros reserva, essa coisa toda, cospem no povo brasileiro. Porque o custo desses automóveis é fantástico. E isso é um escárnio para a população brasileira que os deputados federais fazem, outros também na área que utilizam carros oficiais. Em outros países não existe isso. Em Israel, por exemplo, o ministro vai trabalhar com o seu próprio carro. A Suprema Corte Americana e todos os lugares do mundo racionais são diferenciados do Brasil. Quando todos pedem, avocam a si esse direito de ter esses privilégios. Quando nós que pagamos os impostos não temos esses privilégios. Então eu quero aqui lançar esse repto, esse desafio. Vamos parar com isto. Vamos
andar com o nosso carro. Os deputados, eu vou andar com o meu carro. Sou deputado federal, eu vou com o meu carro. Eu vou com o meu carro trabalhar, vou lá para a esplanada dos ministérios, eu vou para a Câmara Federal e tudo mais. Então, digo a vocês que isto é um absurdo, a utilização dos carros oficiais lá na Câmara dos Deputados e outros locais do Brasil. Isto é, repito a palavra que disse, um escárnio para o povo brasileiro, este custo fantástico que nós temos. Uma pesquisa que foi feita agora recentemente, há um mês atrás, diz exatamente o que pensa o povo brasileiro. 48% do Brasil, dos brasileiros que conhecem a história, acham um absurdo a utilização dos carros oficiais. E é um absurdo mesmo, Mari Barcelos. Eu só gostaria de perguntar ao Gustavo Vitorino se o profissional que escreveu esse texto é o Spirit Smith, que ele trouxe as informações? Não sei, tem que ver no site da NASA. Porque eu não lembro qual é o nome, que é um engenheiro. Okay. É um engenheiro que está atualizado no dia 22, atualizou o laudo lá. Então, aqui a gente tem, né, aqui mostra os estudos recentes a respeito da questão de monóxido de carbono na atmosfera, porque muitas pessoas agora estão preocupadas, né, justamente essas são as imagens do satélite da NASA, preocupadas com a qualidade do ar que as pessoas estão respirando. Sim. Até foi comprovado, né, e daqueles dias que São Paulo anoiteceu mais cedo e tudo mais... A gente lembra que dentro dessa concepção as pessoas ficaram preocupadas porque começou a chover fuligem, né? Aquela chuva com um aspecto, parece preto e tudo mais. Sim. Então agora a NASA se manifesta dizendo que vai sim agravar a questão da qualidade do ar, mas ele não é prejudicial à saúde, porque algumas pessoas estavam associando algumas doenças, como começam a circular na internet fake news a respeito do câncer de pulmão. Então a NASA tranquiliza, lembrando que todas as universidades estão trabalhando sim na questão da qualidade do ar nessas regiões atingidas. E nós tivemos aqui em Porto Alegre também, em 2010, a questão de uma chuva, parece ácida, né? Que foi justamente, então, eles trazem esse fenômeno também associado a essa chuva. E como eu mostrei aqui, o site da NASA, essa é a última atualização referente aos incêndios. Eu só queria dar uns parabéns ao vice-presidente Mourão, Hamilton Mourão. Deve estar assistindo nosso programa, porque ele repetiu o que eu falei ontem à noite sobre o pulmão do mundo, que é o oceano. Verdade. Obrigado por vice-presidente. Aliás, muito audiência qualificada. Muito elogiado o teu comentário sobre este assunto ontem. A tua manchete. Vamos falar uma coisa boa para o nosso país. Boa, exatamente, né? Exatamente. O Brasil registra, então, o 4º mês consecutivo de crescimento no emprego formal. Mais uma vez foi a construção civil, o carro-chefe, né? Com 19 mil empregos, criados numa totalidade de 44 mil vagas de carteira assinada. Isso basicamente se deu... essas informações vieram à tona hoje com a liberação dos dados do CAGED, né, do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Data base 31 de julho, né? Data base 31 de julho, exatamente, né? E esse bom desempenho da construção civil se deve, aí foi influenciado pela demanda de mão de obra para a construção de rodovias e ferrovias, principalmente em Minas Gerais e Pará. E Pará também chama a atenção no crescimento dos empreendimentos residenciais também, né? Onde a construção civil teve um crescimento gigantesco. Como eu disse, eu procurei trazer isso, né? No meio de tanta discussão negativa, de tanta coisa ruim que a gente tem trazido. Há de se ter, tem um escatológica. E tem muita iniciativa, né? Que é aquilo que eu digo, basta a gente escolher o que quer mostrar. O que quer mostrar, Foi como no caso da redução da taxa de impostos para remédios do combate ao câncer e da AIDS, que eu vi, olha, dada a importância... E quase ninguém... É que naquele momento precisava ser capa de jornal a piada sobre ir ao banheiro um dia sim, um dia não. Me pareceu, então, na cabeça de alguns jornalistas que aquilo parecia ser mais importante, ocupar a capa de jornal, uma piada, do que algo tão importante quanto a confirmação, então, dessa redução da taxa de impostos de algo que a gente lutava há tanto tempo. O senhor tem hora certa aí, senhor? Marcori. Esse cidadão aqui, esse que está aqui, ele usa um relógio que não tem bateria. Então, como uma vez eu disse que um relógio parado 2 vezes por dia tem a hora certa. E é dele, isso aí. Ele usa, pode ver, o relógio dele está sempre com a mesma hora. E aproveitando, eu quero agradecer ao meu grande amigo vocês querem me tontear agora, então. Agora vocês resolveram me tontear mesmo. Estou me sentindo um peru bêbado. Quero agradecer ao meu amigo Chicão Tofani o presente que ele me deu hoje, Chicão. E hoje me perguntaram... qual é o grande defeito do Chicão Tofani? Tem um coração maior que ele. Belchior. Ai, que bacana do Belchior. Deixa ele mostrar o livro ali. Chicão, tu não ouviu o elogio que ele te deu, Chicão? E o Belchior tem uma frase que eu acho espetacular. Não me sigam, porque eu também estou perdido. Dá o livro aqui do Belchior, por favor.
Por favor. Não me porque a sigam gente quer porque dar a eu dica, mas também não conseguiu. estou perdido. Chicão tá perdido. Ó, Quando ele fala, manchete quando ele fala no Flamengo aqui, eu não consigo suportar mais isso, é o Belchior. sinceramente. E eu quero seguir só um pouquinho antes de passar pro Chicão aqui a palavra. Eu quero dar uma informação para vocês, tá? Quero fazer uma comunicação a vocês. A FenaBrave e Sincodiv RS, que é entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul, está convidando toda a audiência do nosso programa, da TV Pampa, enfim, para visitar a Expo Inter 2019. As concessionárias de carros, motos, caminhões e máquinas agrícolas estarão lá, esperando por vocês com diversos produtos em exposição. Vá até lá, confira de pertinho os principais lançamentos do mercado e modelos já consagrados com condições muito especiais para você fazer a troca do seu veículo. Lembre-se, comprar um veículo novo ou seminovo em uma concessionária filiada à FenaBrave é a coisa mais importante que você tem que fazer. Sincodiv é a certeza de um negócio seguro. São veículos com procedência assegurada e garantia de compra. Conheça todas as concessionárias filiadas às entidades acessando sincodiv-rs.com.br. FenaBrave/Sincodiv RS, entidades das concessionárias de veículos do Rio Grande do Sul, presentes na Expo Inter 2019. Chicão Tofani, o que tu querias falar da tua manchete? Eu vou falar da minha manchete e antes disso vou mandar um abraço à minha amiga Karine Leite, que é uma médica extremamente competente, bonita aqui em Porto Alegre. Beijão pra ti. A minha manchete é o seguinte, eu sempre fui... A minha essência sempre foi um professor de história. Até quando eu fui para Cancún gravar, eu ia para balada, mas no outro dia eu queria fazer a Riviera Maia, de Chichen Itza. Eu fui o único jornalista aqui do Rio Grande do Sul que cheguei a Belize, a Guatemala e gravei em Copán, Maiapã, a grande cidade de Maia, pela minha paixão por história. E eu vou marcar uma coisa que é o assunto dominante nos Estados Unidos. As eleições americanas vão acontecer no ano que vem e os democratas já estão selecionando o seu candidato, vai ter as prévias, todo esse processo. E Trump, por que Trump é favorito? Porque nos Estados Unidos existem dois partidos, republicano e democrata. Os democratas, depois que Obama abriu mão, Hillary Clinton e Bill Clinton também estão fora, não tem mais líder. Os americanos gostam de líder. O Partido Democrata não tem um líder. Prova que tem 14 pré-candidatos. No lado republicano, os republicanos tudo fechado, exatamente, tudo fechado com o Trump. O Trump tem uma rejeição extremamente grande. Ele não consegue chegar a índice de 50% de aceitação da população, mas a população vai votar nele, porque ele disse, o lema dele de campanha é o seguinte: não goste de mim, mas vota em mim. Porque aqui nos Estados Unidos, começa em Michigan, na fronteira lá pelo Canadá, e vai até o Texas, lá é o verdadeiro americano. Aquele colégio eleitoral é do Trump. Miami, Nova York, Califórnia, isso aí não é os americanos. Principalmente Miami. Miami é a cidade menos americana que tem lá. O Vitorino é um cara que morou lá, sabe melhor até do que eu, que só tive passadas lá. Então o Trump é o candidato republicano e vai vencer, com arrogância ou não. Porque na época de Reagan, Jimmy Carter ou Kennedy, os democratas fizeram uma base política bem cool, bem antirracista, bem coisas assim que os americanos mesmo não curtem, os democratas. Então, está fixado aqui, o Vitorino vai ter que pagar outra janta para mim. Não pagou a primeira? Não pagou a primeira. Prescreveu. Que Trump vai ser o próximo presidente americano. E tem pelo menos 4 candidatos que se destacam, né? O Joe Biden, que era o vice do Obama, tentando retomar essa proximidade e o amor ao que Obama. Todo mundo quer botar ele, um garoto de 36 anos, Isso. que todo mundo quer colocar ele de Iowa, que é o governador de lá, como vice. Ele é o cara para ser vice. O Bernie Sanders, que concorre há muito tempo. E a senadora, mas não tem o nome do Trump. A senadora Elizabeth Warren o também. O Trump é o grande líder. Tá E um detalhe interessante, Felipe, sabe o que é? As últimas 50 eleições americanas, Mani, só dois não conseguiram se reeleger. Um deles foi Jimmy Carter. Quero dizer para vocês que a gente fala aqui... do amendoim. Desculpa, Mário Barcelos, que a gente fala sempre sobre os nossos telespectadores, enfim, e lembrar que os nossos telespectadores também
são aqueles que estão no Facebook. Nosso programa está sempre ao vivo nesse momento, nesse horário. No Facebook, você acha com facilidade, né? Vai no Facebook, no YouTube também, no YouTube maravilhoso. Agora há pouco nós estávamos mostrando para vocês aí também. E depois também vocês acompanham, participam, curtem o que a gente faz também no nosso Instagram, que é o @atualidades.pampa. Não esqueçam disso. Por falar em não esqueçam disso, eu quero dizer, e falando sobre TV, sobre transmissões, sobre contatos, enfim, pois os veículos da Rede Pampa levarão ao ar 44 horas de transmissões ao vivo direto da Expo Inter. Nós teremos mais de 100 profissionais envolvidos na cobertura multimídia deste evento. Essa cobertura, os veículos todos estarão apostos para uma maratona, uma verdadeira maratona que vai acontecer. Inicia neste sábado, dia 24, e se estende até o domingo, dia 1º de setembro. E sabedores dos senhores, né, vamos só relembrar que a Rede Pampa é a responsável ainda pela realização de um dos maiores eventos do calendário oficial da Expo Inter. Eu estou falando sobre o Troféu Senar O Sul, que é, na verdade, o Oscar do agronegócio gaúcho, onde reunimos mais de 1.000 pessoas em uma belíssima festa, prestigiada pelas maiores e mais altas autoridades, personalidades do nosso estado e também do nosso Brasil, que vai acontecer agora já neste domingo, né? No primeiro domingo da Expo Inter. Portanto, programas que estarão sendo transmitidos, tá? Para vocês saberem. Expo Inter é Pampa, programas transmitidos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, aos finais de semana, direto do estúdio panorâmico, que vocês viram aí, tem um estúdio panorâmico na casa. Aliás, a Pampa tem uma casa ali, ó, maravilhosa, linda. No Parque de Assis Brasil de Esteio, com a apresentação do Paulo Sérgio, obviamente, de 24 a 31 de agosto, às 11h30 da manhã e depois 1º de setembro às 11h. O Pampa Debates, que já é o nosso tradicional programa da TV, vai mudar de casa durante esse período, né, da Expo Inter. Paulo Sérgio, nosso vice-presidente, vai receber todos os seus convidados, as pessoas que participam da feira, que passam por ali, entram, que querem conhecer o Paulo Sérgio, querem conhecer as pessoas que estão por ali. A partir das 17h50, de 26 a 30 de agosto, Pampa Debates direto da Expo Inter e o nosso Jornal da Pampa, o telejornal da TV Pampa, que tem a condução da nossa colega Vera Armando, vai mostrar ao vivo toda a movimentação do Parque de Exposições em Esteio, além de fazer, né, de levar até você uma síntese com os números de comercialização e vendas diárias e outras tantas e grandes imagens que vão acontecer durante este período. 26 a 30 de agosto, às 18h50, além das coberturas da Rádio Liberdade, mais do portal de Jornal O Sul. Dona Magda, nós teremos amanhã o nosso programa amanhã é sábado, não estreia amanhã. Sim, neste sábado, neste programa não se diz, estamos aqui, daqui a pouco alguém vai falar, entenderam? Tudo que vocês disseram aqui, que não é para dizer, vocês disseram. Então, é assim, neste sábado, inicia então às 19h30, e assim será feito todos os sábados. Os grandes momentos serão levados até você, os grandes momentos da Atualidades Pampa. 19h30, que é para você não perder um time. Os melhores momentos do nosso Atualidades Pampa durante a semana estarão aí na sua casa mais uma vez, no sábado às 19h30. Preciso lhe transmitir um convite, mas antes mandarei meus abraços. Pois não, por favor. Dona Dai Wolf, a linda e simpática aniversariante, nossa Magda Alaia, sempre na nossa audiência, e o Cássio Santini. Mas o convite que lhe trago, o nosso querido Toninho está fazendo a festa dos anos 60, 70 e 80. E ele montou uma mesa para Atualidades Pampa lá, para os seus integrantes irem lá. É uma banda, olha aqui, uma banda da melhor qualidade, fazendo só anos 60, 70 e 80. É só aquelas musiquinhas muito dançando, então só na mãe. E a senhora, dona, senhora, com a cadeira especial lá, o nosso querido, na Sociedade de Gondoleiros, sábado, 21h começa, tem uma banda então, anterior. Agora a senhora está intimada. O elenco só não tem mais desculpa para não ir. Está convidado. O Marne vai Não, o Marne negou o quarto distrito. O Marne negou o quarto distrito. Vou intimar a nossa audiência, que está sempre presente, sempre participando aqui do nosso programa. A gente sabe, nós temos muitos veículos e muitos canais de comunicação aqui, mas para facilitar a gente criou mais um.
o YouTube. youtube.com/TV Pampa, viu? youtube.com/TV Pampa. Você vai lá, se inscreve no nosso canal e você ativa o sininho. Esse sininho das notificações quer dizer que cada vez que nós estivermos aqui posicionados, belos na bancada, você vai receber uma notificação para ficar mais fácil acompanhar o Atualidades Pampa e toda a grade de programação da Rede Pampa. É fácil, é simples e se você não quer essa coisa de YouTube, facebook.com/Atualidades Pampa. Quer dizer, você vai lá, curte a gente, também tem notificação, também tem sininho, tem tudo. E você ainda vai no @atualidades.pampa no Instagram. Se você tá achando ruim, tá achando pouco canal, vai lá, nos curte para ficar sempre ligado no que acontece aqui. Escantofani. Vou arriscar um palpite extremamente polêmico que eu lancei na rádio e houve uma repercussão muito grande. O campeão da Libertadores da América desse ano. Na minha avaliação, depois de estudar todos os 4 possíveis semifinalistas, que eu acho que é River Plate e Boca Juniors, já certo, Grêmio, Palmeiras e Flamengo, acho que o Internacional, infelizmente, vai ficar no caminho. Acho que um argentino vai para a final, e deve ser Boca. Um brasileiro vai para a final. Acho que é Palmeiras, Grêmio ou Flamengo. Por que vai ser Boca o campeão? Porque o Boca joga pelo regulamento, o Boca é um time que tem um jogo pesado, é um time copeiro, é um time que mescla juventude, jogadores veteranos e jogadores médios. E um detalhe, essa Libertadores é um jogo único. Então os brasileiros, eles se aproveitam muito do fator local. Os argentinos não interessa. E o jogo vai ser em Santiago. Lá a enxada do Boca, meu querido Boca Juniors, o time mais querido do planeta, time do coração, meu time de botão quando era um menino, vai ser campeão da Libertadores. Do ponto de vista analítico, não do ponto de vista torcedor, porque eu não sou torcedor. Se eu fosse torcedor, eu não estava aqui. Torcedor, eu tenho que ficar em casa. River Plate vai ganhar. Não, o River Plate está mais fraco. Eu aposto no River Plate. Está mais fraco que o ano passado. Então tá bom, tá feito o lançamento aqui da aposta. Tá feito a aposta. River Plate, tu fica um com churrasco. Um churrasco. Legal. E o tricolor. Para aí, calma, deixa só o... Vai dar Argentina esse ano. Eu vou postar no meu tricolor. Ele se inscreveu Eu queria primeiro. dizer o seguinte, que esses times arruaceiros da Argentina deveriam estar há muito tempo fora da Libertadores da América, porque patrocinaram a maior vergonha do futebol sul-americano de todos os tempos. Tiveram que jogar uma final lá na Espanha, porque não tinha condição de jogar na esculhambada Argentina, onde parece não existia autoridade automobilística e muito menos segurança. Então, tanto Boca quanto River já deveriam ter sido expurgados do futebol sul-americano por pelo menos 3 anos. O ideal seria 5, porque assim eles aprendem, como aconteceu na Europa, quando os hooligans fizeram a Inglaterra ficar fora da competição por alguns anos por causa Vitorino, disso. Só que Deixa ele concluir. eu falou que um monte de besterol que eu ouvi o senhor fala as suas besteiras, ouve as minhas. Falou besteira interplanetária. O senhor fala as suas besteiras, ouve a minha. As suas besteiras de um lado, as minhas do outro. Cada um fala as suas besteiras. Eu tenho pena das tuas besteiras. As minhas besteiras vão continuar, que é o seguinte. Eu acho, minha sensação, de que passa Flamengo e Palmeiras porque tem vantagem. Se alguém conseguir reverter, é o Grêmio. Acho que a chance do Grêmio é melhor que a do Internacional, porque o Internacional, infelizmente, deixou passar o trem. Mas alguma coisa pode acontecer. Acho que o Grêmio ganhar de 1-0 do Palmeiras lá não é coisa do outro mundo. Não é o fim do mundo, não. Agora, em relação aos argentinos, eu acho o seguinte, a Conmebol liberou geral. Eles vão fazer arruaça em Santiago, porque está ali do lado. Vão fazer a mesma coisa que fizeram em Buenos Aires. Vai ter quebra-quebra. Seja lá qual for o clube brasileiro que for enfrentar o argentino lá, eles vão... Vai ter quebra-quebra, vai ter pedrada, vai ter esculhambação, vão ameaçar invadir campo e não vai acontecer nada, porque a Conmebol é uma instituição banana. Bunda mole, não culpou nada e nem ninguém por tudo aquilo que aconteceu no ano passado. Então, assim, então, assim, eu entendo o Franjinha, porque o Franjinha, como ele não consegue torcer para um clube brasileiro, ele torce por cada ano, né? Mas deixa então ele. Deixa ele, cara. Vai ter que vai falar das mentiras, das queimadas lá que a Ana falou aqui. Tá, eu não quero mais falar nesse assunto. Não tem mais queimada. Vocês já me queimaram um monte de coisa que não podia ter queimado. Clube do meu coração. A Copa Libertadores da América virou uma grande esculhambação graças aos Ok. O que fala? Eu só quero dizer que dentro do ponto de vista técnico eu concordo com o Vitorino. Acho que Palmeiras e Flamengo estão em vantagem, sim, uma vantagem construída através do talento de ambos. Mas como quero me manifestar como tricolor que não desistiu, tá ali com muita esperança no meu tricolor, o imortal vai dar a volta. Vai dar bola. Tá, para aí, o que tu quer falar agora? Rapidamente uma correção, porque eu preciso fazer, eu tenho comprometimento com o público. Ai, meu Deus, tu tá me bom. desculpa.
mas trazendo as informações, eu falo assim, é bom checar as fontes, é bom também falar as fontes certas onde a gente procura as informações. A NASA tem um site, mas a NASA também tem um subsite que se chama NASA Earth Observatory. Ok. Que essa é onde, então, a nossa produção rapidamente me passou o link, me mostrou a nota. Tá aí, ó. Tá aí, exatamente. Essa nota data do dia 13 de agosto. E a gente tem atualizações diárias feitas nesse site, que foram feitas no dia 19 de agosto, onde o Dr. Douglas Norton, que ele é chefe responsável pelo Laboratório de Ciências da Biosfera, que também trabalha em conjunto, até trazendo os dados nessa matéria publicada no dia 19 de agosto, 6 dias depois desta matéria, onde traz as informações, os dados e até tabelas relacionando que não tem mais essa situação de relacionar a limpeza do solo a uma utilidade que não tem a ver com desmatamento. Ele fala até que os índices mais altos que foram encontrados e foram, sim, levantados pela NASA foi em 2010 e desde 2010 não tem tamanha incidência e principalmente focos de incêndio. E até para trazer um novo dado que eu acho importantíssimo a gente discutir aqui, porque esses estados que sim passam por essa crise ambiental e também essas queimadas, agora a gente pode achar uma pontinha estranha, porque todos estão em estado de emergência, então não precisam mais de licitações públicas para estratégias para combater o fogo. Então é importante ficar ligado sim que estamos em estado de emergência, mas isso também não pode se tornar uma fonte onde a gente não vai saber o que está sendo utilizado, onde esse valor vai acabar indo, porque a gente sabe, sim, os bombeiros precisam de material, se precisa até se lidar com as pessoas que estão sendo atingidas por essas queimadas, mas também não pode ser uma coisa sem orçamento nenhum. Tá, eu quero só que tu repita, tá, tu comenta, depois tu repete os endereços da NASA, os dois, para que as pessoas possam fazer o seu juízo. O Vitorino tinha citado dizendo que era o site da NASA. Tá. O site da NASA, não é nem assim, vamos dizer, tu procura, vai achar o NASA Earth Observatory, que ele traz várias imagens e atualizações sobre o clima, o tempo, a Índia, a Amazônia, vários locais, um ponto onde você pode se informar. E essa nota que o Gustavo traz, ela foi publicada no dia 13 de agosto. 6 dias depois, o dia 19 de agosto, até se o Toninho aí nos auxiliar, porque a nossa produção não foi possível. Marconi quer falar também. A gente tem aqui as colocações dos dados, até trazendo outros Tá, mas tu tá dizendo que tá aí, tem Não, mas eu acho importante, como o Vitorino trouxe, a gente traz aqui uma matéria bem extensa, tá? Tem aqui os gráficos de 2010, 2019, dos índices, dos pontos e até mesmo essas imagens com os focos de incêndio que não são relacionados à limpeza de terreno, mas sim ao desmatamento. Marconi. Não, é só para confirmar que hoje, inclusive, a respeito disso, o governador do Acre, o senhor Gledson Camelli, do PP, também declarou, inclusive, estado de emergência, né? Mais um dos estados aí em função dessas queimadas. Deixa eu... Peraí, eu quero falar. Eu pediria que botasse de novo o texto ali, que foi atualizado no dia 19, portanto, há três dias atrás. Gostaria que botasse de novo o texto ali. Eu prefiro não falar nada. Se os senhores conseguirem salvar esse texto por favor, peçam para alguém que fale inglês que leia e traduza esse texto, que vocês vão ver exatamente o que está dito ali. Esse é do dia 13 ou do dia 19? Dia 19. Dia 19. O texto está atualizado, dia 19, com o nome do satélite, inclusive explicando e deixando bem claro. Nesse texto, eu vou dizer algumas coisas que estão escritas nesse texto. As queimadas são normais, como ocorrem todos os anos. Sempre que se troca a cultura de plantio de solo, é hábito dos agricultores queimarem. Isso acontece há 15 anos. E há 15 anos, as queimadas esse ano estão abaixo da média dos últimos 15 anos. Está bem claro ali no texto. Então, por favor, se os senhores querem acreditar em discurso, acreditem em discurso. Se os senhores querem acreditar na NASA, porque esse site é da NASA, e está ali o texto em inglês. Tu já disseste, já passamos o endereço, deixa as pessoas formarem o seu juízo. Se for, não podemos fazer só a Amazônia aqui. Olha só, nesse site aqui, se a senhora não vai deixar eu falar, eu não vou deixar ela falar mais. Vitorino, por favor. Porque eu também sei ser mal educado. Mas aí vai dar empate técnico. Aí vai ser empate técnico. Não, já é. Vamos lá. Eu também sei ser mal educado. Por favor, Vitorino. Então, assim, nesse texto, vocês podem ver, por exemplo, no segundo parágrafo, está bem claro ali, vejam no segundo parágrafo que isso tem a ver com o plantio. A troca de plantio, ela é precedida de uma queimada.
Bom, tudo isso. Olha aqui, olha no aqui. terceiro parágrafo. Não. No aqui, terceiro olha aqui, parágrafo olha aqui, tá. Fire Active em Amazon vai... Olha aqui, vamos traduzir. Vai modificando de ano para ano, de mês a mês, claro, as condições econômicas e também as condições do clima. Agosto de 2019... Então, você só tá tirando isso, Dona. Ela tá lendo o texto, nota. Que nota? Tá ali o site. Tá ali o site da NASA do dia 19, há 3 dias atrás. Mas eu não consigo. Vamos parar? De 3 dias Olha atrás. aqui, ó, eu quero dizer uma coisa pra vocês. Eu não posso dar uma notícia, não posso dar uma informação. Porque o senhor tem que votar. Parou, Ana, parou, Sabe? Vitorino. É a fábrica de mentira, é mentira, Tá, então mentira. tá. Então vamos parar com a fábrica vai descansar. A fábrica vai descansar. Só um pouquinho. A fábrica vai descansar. Seguinte, sobre esse assunto... Não tem nem a foto que só o um senhor pouquinho, mostrou Ana, aqui. eu estou pedindo licença pra vocês. As pessoas, agora eu vou dar um serviço de utilidade pública, tá? Essas manifestações mundialmente, tá? Estão marcadas para este final de semana, tá? Em 40 cidades aqui no Brasil, inclusive, e Porto Alegre está entre essas cidades. Então, fica aqui, fica a dica, como se diz, vai ser no Rio Grande do Sul, nesse sábado, 24, às 15 horas, no Parque Farroupilha, tá? Em Caxias do Sul, também no sábado, às 16 horas, na Praça Dante Alighieri. E em Santa Maria, no domingo, 25 às 16 horas. E essa notícia e esses horários, esses dias, você tem no nosso www.osul.com.br, que é o nosso jornal eletrônico. Aquele que você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e você se mantém informado todos os dias da semana e todos os minutos do dia. Não custa absolutamente nada, você só tem que baixar este aplicativo. Chicão Tofani, tu estava falando agora há pouco e tu estava falando sobre festas, sobre coisas, e as pessoas sempre dizem assim, o Chicão que nos deu uma dica de onde ir, o que fazer. Chicão Tofani, tu sabe tudo de noite. Nova York está um espetáculo. Não parece rua brasileira, não parece do Rio Grande do Sul. O que era Padre Chagas, Anilo Peçanha, Independência, Porto Alegre é muito cíclico as ruas. É a Nova York. Você ali tem o Dry, o não consulta os nomes pra gente não se incomodar. Restaurante de alto nível, todo mundo ali é legal, inclusive o Russo é um frequentador muito importante. Nesta rua está o Barão de Porto Alegre, Horizonte Vezon. O Barão da rua Nova York, Horizonte Vezon. Eu vou dizer uma coisa pra ti, eu tô te falando porque eu saí na noite de ontem, a Ana e eu saímos com os amigos e fomos visitar um dos lugares de lá, tá? Um lugar que tem um espaço na calçada maravilhoso e tal. Bonita, e a gente nunca tinha entrado no bar. Pô, olha aqui, ó. O bar é a coisa mais fantástica do mundo. Primeiro mundo, gente bonita. Não, gente bonita, tem gente jovem, tem gente média e tem gente maxi. Tem mini, médio, tem PMG. Toda a faixa etária. Tem PMG, tem pequeno, E a senhora foi recebida pelo Barão da rua Nova York? Olha aqui, ó, o Ori é o cara. O Horizonte, o Horizonte é um orgulho. O Ori é o cara que plantou aquela semente ali. Ele começou em 87, tem até a história dele no nosso livro, sabe? Coisa maluca, me lembrei disso ontem. Muito legal. E outra coisa, quem pensa, os visionários que pensam que a noite vai para o centro, vai para o Cais do Porto, enquanto tivesse a Nova York em ativa, não tem Não, e assim, ó, o que me deu uma sensação muito boa? Porque o fato de ele estar ali, do Ori ter se estabelecido ali, e de lá não saiu, não perdeu o seu público, não perdeu o seu timing, ele só aumentou. Sensacional. E é uma noite democrática, todo mundo ali, gente bacana, tem gente legal. de tudo que é jeito. PMG. Eu como sou de uma classe um pouquinho mais baixa, mas eu vou ali pra tem cidade todas baixa, entendeu? Eu não vou lá pra Nova York. Felipe, tu ali vai destruir corações, Felipe. Vai destruir corações, Felipe. Corações, aquele que o Clayton tinha ali na Maurício Cardoso, na Praça Maurício Cardoso, que ele atira flores na gente quando a gente eu ia entra. Tá lá, restaurante. Tá lá também. Não, a rua tá espetacular. Tem tudo ali. Só que é o seguinte, né? Todo mundo te vê, né? Tu sabe por que eu descobri que aquilo é famoso? Porque alguém postou hoje assim... Magda Beatriz na noite, que no isso, bar dona Badalá. Que isso, dona No meio Magda? do Beautiful People, pá! Noite foi boa. Se eu fosse uma pessoa comprometida, eu tava arrasada. Se fosse comprometido, não pode ir lá. Pé de alface, deixa eu falar um negócio aqui. Pé de alface? Pé de alface, sou idiota. Tem que ir para outro canal. Parou? Bagaceirada. Fala, Cascudo. Formiga atômica, te Fala, acalma. Cascudo.
Eu tenho pena do Quero mandar um Vitorino, abraço pro seu Solimar. Nem para retalhar, eu tenho pena dele. Ele é um Paraguai e eu sou dos Estados Unidos. Eu tô só pela minha manchete. Vai, então, tá, mas... Não, tem antes um abraço lá. Vai um abraço do Vitorino. Vitorino tem um abraço antes lá. Aliás, Guerra. Vou só mandar um abraço aqui. De vez em quando eu mando um abraço. O seu Solimar Fagundes, que gentilmente esteve visitando hoje a Rede Pampa e me trouxe um vinho maravilhoso, taças, enfim. Seu Solimar, muito obrigado pela gentileza, pelo carinho e feliz em saber que o senhor assiste esse programa e nos prestigia toda noite, tá? Muito eu obrigado, também fico muito feliz que o senhor nos assista e tal, mas quando o senhor vier aqui, o senhor traz um para nós também. O Jorge Fraga pediu um beijo teu. Ele esteve hoje na Rede Pampa e pediu para a senhora mandar um beijo para ele. Peça aqui em mim, que for Jorge Fraga, porque ele não consegue, já é velhinho, não consegue participar pela interatividade. Não, o senhor é maduro, seu Jorge, não é velhinho, é maduro. Isso é coisa de jovem, coisa de jovem. Igual o Vitorino, é maduro. Beijo, querido, beijo, obrigado pela sua... Pode, por favor, seu Mário. Deixa o velhinho, deixa o velhinho. Deixa o velhinho. O velho é maduro, tu é maduro, viu? Formiga atômica, te acalma. Parou o cascudinho, vamos parar as formigas e os cascudos, vamos parar. Eu quero dar meus parabéns ao aquele que está na frente na pesquisa, nas primárias da Argentina, o senhor Alberto Fernandes. E quero dizer que se eu fosse cidadão argentino, eu votaria no Macri, indiscutivelmente. Mas tenho por obrigação de admirar as pessoas inteligentes como é o senhor Alberto Fernandes. Sabe o que ele disse? Olha, é o seguinte, eu estou muito arrependido de ter trocado farpas com o presidente Bolsonaro. O Brasil está acima de qualquer presidente. Então, isso é uma figura política fantástica, o senhor Alberto Fernandes, com aquela melenuda, vamos, aí, com aquele cabelo e tal. ¿Qué hace? ¿El pelo? Sí, el pelo. Não é pelotudo. No, pelo. Olha, que tal? Senhor Alberto Fernandes, parabéns pela sua inteligência, o senhor tem razão. Esse país é maior do que qualquer presidente. Temos que lutar pelo Brasil. Unidade é o que o Brasil precisa e não desta tensão que nós vivemos, desta cisânia que virou o Brasil. Ataques de todos os lados. Sim, o país. E aqui eu quero dizer, eu estou praticamente na faixa de Gaza aqui, né? Porque o negócio aqui não tá fácil. Eu tô com muita dificuldade. E eu vou pedir pro doutor Otávio Gadelha, Otávio, por favor, mande um protetor auricular para mim aqui. Isso é muito importante, né, Magda? Porque o Brasil e a Argentina são os dois principais braços fortes do Mercosul, então unidos são muito mais fortes. O Brasil é o principal... das transações, agora me fugiu a palavra. É o principal parceiro econômico da Argentina e a Argentina é o terceiro principal parceiro do Brasil. Então, mostra a importância de ter uma boa relação com o vizinho. Falando em importância, a sua manchete, doutor... Precisam enamorar-se. Muito bem lembrado. Mas a minha manchete, dona Magda, o Brasil e a Argentina precisam enamorar-se. Se entender. Gostou, seu Mário? Gostou, seu Mário? Gostou, seu Mário? Mas eu quero falar do Estatuto da Família no século XXI. Essa matéria ela chegou muito controvertida na imprensa, dona Mara, e eu achei oportuno que a gente fizesse um esclarecimento. É um projeto que tramitava desde 2015, nós temos o número 3.369, que ele trata da nova forma da concepção da família, da parte afetiva. Vou abrir aspas aqui. Todas as formas de união entre duas ou mais pessoas que, para este fim, se constituem e que se baseiam no amor, na socioafetividade, independente de consanguinidade, gênero, orientação sexual, nacionalidade, credo ou raça. Isso é o que versa o projeto. Se fez uma interpretação equivocada de que se estaria aí liberando uma coisa muito séria, que a gente fica escolhendo a palavra se a gente vai dizer, né? Mas, na verdade, que estaria liberando o casamento de pais com filhos. Incitando e liberando. Liberando propriamente dito. Tá? E essa matéria circulou, ela foi tratada, foi repercutida, e aí veio agora a público, primeiro, o autor do projeto, explicando que isso seria uma insanidade. Liberar casamento de pai com filho seria uma insanidade e que ele jamais se proporia a isso. O que se quer regular é exatamente a sociedade evoluiu. Hoje, muitas das mulheres estão à frente dos casais hoje. 5,5 milhões de crianças não têm o nome de seu pai na certidão. Então, a família, ela é se constituída através da adoção e de diversos outros componentes, às vezes um tio. Então, é isto que ela quer regular, as relações homoafetivas, as relações de... Tudo
tudo que estiver ali para que possa ser família. A questão do casamento de pai com filha, dona Magda, está expressamente vedada no artigo 1251 do Código Civil, que diz taxativamente: é vedado o casamento entre pais e filhos. E para alterar-se uma lei federal, só uma lei que trate da matéria, verse sobre a matéria e que supra o artigo ou o substitua com outra redação. Então, por mais que se queira estender a interpretação de uma legislação, não se pode pegar um artigo do Código Civil e alterá-lo ou achar-se que ele esteja alterado. Então, foi feito esse esclarecimento, o deputado foi achincalhado aí por algumas questões, mas essa é uma parte política que não me diz respeito. Eu me atenho à questão jurídica, ele disse que vai processar as pessoas que lhe ofenderam pessoalmente, mas dessa questão, dona Magda, da pessoalidade das acusações, eu não me meto. Eu fico na parte técnica do projeto. Dona Magda, eu vou pegar o rabicho do Rucho e vou falar uma coisa extremamente importante. Pegou mal. Que o Marne pode... Não, rabicho tá, mas é sobre esse assunto? Não, é sobre esse assunto, mas linkado ao modelo chinês. A China chegou a uma conclusão, Marconi, que tem que bloquear a internet nesse sentido. A internet tem que ser liberada como WhatsApp, como uma comunicação, mas não nesse sentido de usar ela como uma demonstração política. Tem que bloquear, porque isso vai levar o país à ruína, isso aí. É fake news todo dia, a pessoa acredita. Qual é a vantagem de uma internet? Uma internet mal usada, a China bloqueou. Aí não tem mais problema. Não tem mais nem bandido. A minha pergunta é o seguinte, sendo vedado o casamento entre pais e filhos, esse item que fala da consanguinidade se refere ao que, então, exatamente? Pais e filhos estão proibidos, independente da consanguinidade, tu poderás, independente da consanguinidade, tu podes ter uma família, que é a adoção, que veio através da adoção. A constituição da família pode ser entre o mesmo sexo, daí vem a adoção, né? Não existe a obrigatoriedade da consanguinidade. Essa é a questão. É aumentar o espectro do que seja família. Escrito, então. Porque, na verdade, é mal escrito, porque ele passa a ideia de que é permitido agora, independente da tua consanguinidade. Por exemplo, um irmão querer casar com uma irmã, por exemplo. O texto dá a entender, não estou dizendo que é isso. Na Índia é permitido isso. Mas ele dá a entender que, com base nesse projeto, isso passaria a ser permitido então. É um erro de texto. Não, as dúvidas da interpretação, elas não estou criticando ninguém, eu só estou dizendo que especificamente em relação a isso é exatamente isso. Porque quando tu aprende um projeto tem as suas razões, tem as suas fundamentações e tu interpreta qual é o objetivo daquela lei. Por isso que eu trouxe aqui li aqui, né, para explicar bem o que é, porque quando vem um projeto é exatamente isso. Vou legislar sobre determinada matéria, eu falo quais são as minhas ideias, né, que vai ser os princípios e depois o objetivo através da norma, né? Sim. Eu quero falar sobre esse tema, dizer o seguinte, mantenha a minha posição de ontem. O deputado Orlando Silva, quando elaborar uma lei, deputado, pelo menos leia o que o senhor está fazendo, tá? E outra coisa, o doutor Rucho gosta de sugerir que se processe quem nos ofende, quem gosta. Então, assim, eu sugiro que o senhor processe realmente quem xingou, quem ofendeu o senhor. Assim como o senhor está sendo processado por malversação de verbas no Ministério do Esporte quando o senhor foi ministro lá. Tá bom? Perfeito. Então, sugiro ao senhor o seguinte, que assim como o senhor fez, retire o projeto, releia e veja que sim, ele se sujeita a várias interpretações. A versão que o Dr. Ruschel deu é a interpretação dele. Eu dei a minha interpretação ontem. Mas vocês estão interpretando um fato ou existe? Querendo sair do juridiquês, né? Rapidamente, só para comentar, porque é importante. É que uma lei federal, para ser alterada, só através de outra lei e vedando ou alterando a redação expressamente de um artigo. Como esse artigo diz expressamente é proibido o casamento de pai com filho, para alterar isso, só se mudando esse artigo do Código Civil. Perfeito. Os nossos telespectadores, eles têm bom humor também no meio de tudo isso. Fora os xingamentos, as coisas, tudo aqui que eu vou passar, o seu Carlos Eduardo diz o seguinte, o Eduardo da Silva Pinto, ele diz assim, acredito que mais relevante que as queimadas da Amazônia é a descoberta de um cemitério clandestino aqui em Porto Alegre com diversas ossadas. O senhor já tinha mandado esse e-mail e eu já tinha comentado, inclusive, tá? Só para o senhor saber que a gente já falou sobre isso. E o seu Edmundo Pastore, que também é muito espirituoso, diz o seguinte, Magda Beatriz
Tenha cuidado, pois hoje estás de verde. Verde é a floresta, eles vão te incendiar. KKK, Edmundo, eles já me incendeiam, mesmo quando eu tô de azul, de cor-de-rosa, enfim. Mas vamos seguir adiante, Ana. Eu acho que é importante a gente trazer, até contando com um comentário, porque muitas pessoas estão preocupadas da guerra que está se instituindo economicamente quando falamos de China e Estados Unidos. A China colocou novos impostos e taxas a respeito dos produtos que são importados dos Estados Unidos e esse prejuízo pode chegar a 75 bilhões de dólares. Então, um prejuízo enorme que vai começar, então, a valer a partir do dia 1º de outubro. O Donald Trump, hoje, rapidamente, fazendo uma resposta a essa taxação, ele disse sim que também vai começar a colocar taxas que dificultem o comércio de produtos entre os países, lembrando que são economias essenciais para, vamos dizer assim, saúde do mundo econômico no qual nós conhecemos essas novas ordens que começam a se instituir, seja pela questão ambiental, pela questão de disputa de comércio, porque a gente lembra, assim, por mais que a gente fale que todo mundo quer salvar o planeta e tudo mais, tem muito interesse, sim, econômico dos países que querem crescer em cima dessas divergências políticas e econômicas. Mas até trazendo ainda, não digo na questão ambiental, mas sobre que não é só o Brasil que está errado a respeito dessas questões ambientais. Porque eu me surpreendi bastante com até um telespectador que acabou me enviando essa matéria da Chernobyl flutuante, que é justamente um barco chamado Akademik Lomosnovsk, que vai sair de uma cidade noroeste da Rússia e ele vai ir até a costa de Chukotka. Tá. Não sei. Eu não vou pedir pra tu repetir que pode ser um palavrão. E ele fica no outro lado do Ártico, muito próximo do Alasca, e na realidade é uma usina nuclear, que é um barco que vai transitar, fazer todo esse caminho, tendo aí situações complicadas, que até ambientalistas reclamam da qualidade do barco quando relacionado às temperaturas e também às diferenças térmicas que ele estará sujeito nessa travessia, mas só que a Rússia entende, ela que está mandando e enviando, que é necessário criar oportunidades para que as pessoas e os povoados que lá estão, eles recebam a energia elétrica de qualidade. Só que eles esqueceram esse pequeno adendo que essa energia vai ser destinada a uma plataforma de petróleo, de exploração de petróleo, o que torna ainda mais grave se tivermos então, algum acidente, algum problema nessa embarcação. Até o diretor da empresa responsável pela criação do barco e também pela travessia, ela diz que não pode haver a contaminação porque ela não usa óleo. Eu falo assim, bom, mas é muito pequena uma comparação quando a gente está tratando de material nuclear, principalmente quando a gente trata também de produção de energia elétrica, quando esse material nuclear que sobra, né, da cisão, que cria, assim, movimenta, cria energia, ela não tem um depositório ainda adequado na natureza. Lembrando que a gente tem problemas até nesse armazenamento, os Estados Unidos sendo bastante perseguido justamente por essa utilização de energia. E até um especialista do Greenpeace fala que nessas condições de tempo e clima, ela vai operar em águas rasas, esse barco. E o casco, ele é chato no fundo e a falta de propulsão torna a usina muito vulnerável. Muito bem. Deixa eu pedir ajuda de vocês aqui, ó, que eu levei um xixi. Ah, não? Foram grosseiro com a senhora? Mas se grosseria me magoasse, meu filho, eu não estava mais viva. Se grosseria me fizesse mal. O senhor Edmundo Pastore disse assim, ó, porque eu, mais cedo, agora há pouco, eu falei sobre as manifestações pela Amazônia que vão acontecer no exterior e também aqui, e dei uma programação aqui no parque, aqui em Porto Alegre, Caxias do Sul. Utilidade pública ou chamamento dos militantes? É minha visão e opinião. Divulgue onde haverá as manifestações de domingo também, ou... Eu não sei que manifestação que ele está falando. É contra o projeto, contra o... De abuso de lei. De abuso de lei de autoridade. Vai ter uma manifestação de apoio. Acho que será domingo. Acho que será domingo. São algumas manifestações contra aquele projeto de lei que a gente trata, sim, que é basicamente... Sim, a produção está me dizendo... Sim, eu falei sobre as manifestações da Amazônia, é isso que eu estou dizendo, eu falei, mas estão me cobrando outras manifestações. Eu não sei. O que eu tenho aqui, por exemplo, que eu recebi para participar do dia 25, que é no domingo, às 15 horas no Parcão, o Brasil precisa de você. Querem acabar com a Lava Jato. Impeachment do Toffoli, veto à lei de abuso de autoridade e apoio ao Lava Jato. O seu Edmundo, o senhor está vendo ovo em cavalo. E cavalo não põe ovo. Quem põe ovo é galinha. Porque assim, ó, eu não estava conclamando as pessoas a nada. Eu estava dando uma informação porque o assunto era a Amazônia. E agora eu estou dando uma informação
porque o assunto é outro. E até porque veio. Trânsito, então, né? assim, quer dizer, das pessoas, sabe? Não é só... Não, e até porque, se eu não me engano, algumas vias públicas, elas serão fechadas, bloqueadas. né? Bacana o seu óculos. Óculos novo hoje. O que é? Eu quero rir também. Do que tu tá debochando, eu quero rir achando também. bonito seu óculos. Então vamos com uma notícia. Eu queria falar da cotação do dólar, que está sofrendo uma pressão interessante por conta dessa guerra econômica entre China e Estados Unidos. O que está acontecendo? O Donald Trump tem uma entrevista hoje, foi bem contundente. Ele disse o seguinte: eu quero as fábricas de empresas americanas de volta em território americano. Ele foi curto e grosso. Ele disse: eu não tenho interesse em interromper essa tensão com a China, vou sobretaxar novos produtos e vou sobretaxar produtos americanos que estão sendo fabricados na China também. E ele disse: eu quero que as fábricas voltem para o território americano para gerar empregos para os americanos e gerar tributos para os Estados Unidos da América. Eu acho que hoje, Chicão, o Donald Trump começou a ganhar a eleição. Marli Barcelos, aniversariantes? Vamos então aos primeiros aniversariantes de hoje. Uma grande figura que, aliás, tem meu sobrenome, Dr. Ramiro Barcelos. Que isso? Que empresta o seu nome para uma rua muito importante em Porto Alegre. Ele foi um dos benfeitores da Santa Casa de Misericórdia, foi político, foi deputado e foi senador da República, o doutor Ramiro Barcelos. Muitas pessoas perguntam, mas quem é essa figura? Então, estou explicando quem foi essa figura na política prestigiada daquela época no Rio Grande do Sul. Gene Kelly, outro virginiano, Gene Kelly, dançando na chuva, cantando na chuva, etc., um dos maiores bailarinos, dançarinos da época de ouro dos musicais de Hollywood. Gene Kelly. Outra, Tônia Carreiro. Essa foi maravilhosa. Bárbara, né? Das mulheres mais lindas da história do cinema brasileiro. Aquele filme Tico Tico no Fubá. Tico Tico no Fubá, que conta a história do grande compositor Zequinha de Abreu, que é natural da cidade de Santa Rita do Passa Quatro. Eu gostava tanto dessa música aí, Tados de Lindóia e outras músicas, que um dia eu peguei o carro, fui até essa cidade no interior de São Paulo para conhecer Santa Rita do Passa Quatro, só por causa dessa história e desse compositor que lá nasceu e de lá ele sai para São Paulo, na época em que se vendia, o compositor escrevia a música, era escrita evidentemente, como é agora também, e ele vendia de porta em porta. Você não quer comprar minha música e tal, né? Para que as pessoas tocassem no piano, as famílias tinham um piano. Então, foi um grande compositor e a Tônia Carreiro foi a grande estrela junto com o maravilhoso Anselmo Duarte, aquele sim, um galã do cinema brasileiro. Tônia Carreiro. Outra é virginiana. Outro virginiano, meu querido amigo Marcelo Alencar. Marcelo Alencar foi prefeito da cidade do Rio de Janeiro e governador do estado do Rio de Janeiro. Então, ele era do PDT, saiu do PDT, foi para o PMDB e teve uma briga muito grande com o Brizola. E o Brizola, realmente, Marne, este Marcelo é um trânsfuga. Ele adorava. Trânsfuga. Um trânsfuga, né? O Marcelo Alencar, que também já faleceu e é nome de viaduto lá no Rio de Janeiro. Boumediene, político argelino, foi presidente daquele país. Bárbara Eden, atriz americana que fez A Feiticeira e tal, e outros. Foi essa série que deu a ela um grande prestígio. João Mineiro, da dupla João Mineiro e Marciano, né? Marciano faleceu há bem pouco tempo atrás também. Suzana Vieira, essa como atriz, ela é fantástica. Ela tá doente, né? Ela teve um problema de câncer. Mas eu acho que ela ainda está se recuperando. Não é que ela teve, né? Só que câncer é uma coisa... pode voltar, esse é o problema. Mas a Suzana Vieira está completando hoje 77 anos de idade. Eu quero chegar aos 70. Com a vitalidade dela, né? Acho que é isso que mantém ela jovem, né, Mário? Claro. E ela é brava, né? Virginiana. Sim. Outros não são tanto assim. Raul Cubas Grau, que é o político paraguai foi presidente daquele país, que aliás tem uma história muito forte. A Paulinha Toller, né? Linda, maravilhosa. Essa também, eterna jovem. Essa também. Eterna jovem, o mesmo 57 anos de idade. Imagina, é uma guria. A característica dos virginianos... É a mesma cara. Senhor Ruxa, a característica dos virginianos é manter a juventude. Tu é virginiano, Marco? Virginiano. Porque eu me lembro, está de aniversário agora, na semana que vem. O Oscar Wilde dizia o seguinte: quando as pessoas são boas, isto no seu livro O Retrato de Dorian Gray, quando elas chegam na velhice, elas continuam bonitas, porque as pessoas boas continuam bonitas na velhice. Chicano é muito mal, então. Tá?
Mas o Chicão, mas o que tem a ver o Chicão? Cara, tô isso aí? contigo. Glória Pires. Glorinha Pires, grande atriz brasileira, completando 56 anos de idade, a Glorinha Pires, né? Que essa aí nem precisa falar muito, né? Todo mundo conhece. River Phoenix, lembram? Esse garoto que morreu com drogas com 23, 24 anos de idade. São esses os aniversariantes, dona Magda. Olha aqui, ó, boa noite. Hoje nada mais importa. Fui pedido em casamento. Que isso? Eu disse sim. Eu disse sim. Né? Depende também. Queria casar logo, mas nossos 500 pila do FGTS só saem em novembro. Brincadeira, a parte do casório. Não, vamos casar e estamos muito felizes. Abraços a todos. Giovanni, de Novo Hamburgo, que é um telespectador nosso. Giovanni, aproveita que esse momento de felicidade é o único. Muito legal, muito legal. Aproveitar para dar informação, a liberação é a partir do dia 22 de outubro para quem não é correntista da Caixa. 22 de outubro? É, de outubro. Quem for correntista da Caixa, o crédito deve cair agora na primeira semana de setembro. Quem for correntista da Caixa, quem não tiver conta na Caixa, a partir de 22 de outubro começa o calendário de pagamento do saque. Mas surgiu uma informação de que pode haver uma mudança. Um grupo de deputados está articulando a apresentação de um projeto que seria aprovado ou seria votado em regime de urgência, alterando as regras. Não sei se é para sacar mais, se saque percentual, não sei. O babado começou agora à tarde lá e foi noticiado pela rádio Jovem Pan de São Paulo, que falou... Pelos deputados não dá para ver se é para ajudar ou para sacanear? Eles não deram o nome dos deputados, então, sabe aquela coisa de correspondente em Brasília? Não, correspondente em Brasília às vezes não pode, porque se compromete com a fonte, coisa e tal. Mas a informação é de que um grupo de deputados está articulando um projeto para tentar ser votado em regime de urgência para mudar as regras. Não sei se é para sacar mais dinheiro, não sei. Eles querem mudar alguma coisa. Muito bem. Marconi. Por que esse silêncio? Esse rapaz que recebeu a proposta de casamento, bicho, foge, dá tempo. Não, ele vai casar, Giovanni. Mas é um valente, dona Maria. É um valente. São poucos, é praticamente um herói. Tá indo contra a corrente. Ele entrará na história, esse rapaz. Eu queria dizer que mais vale um cobarde vivo do que um herói morto. Corre. Ai, só bobagem. O horário, 1h30 da manhã? Fala. Eu queria voltar a botar só uma pimentazinha naquela questão da influência internacional nessa questão da Amazônia, que me incomoda um pouco. Primeiro que surgiu agora essa onda dessa preocupação e a gente pedia intervenção internacional na Amazônia, coisa que até alguns anos era justamente o contrário que se ouvia, né? Era a Amazônia nossa, tirem a mão da Amazônia. Ouvimos durante essa semana, principalmente, né, a reclamação de que Noruega, Alemanha estavam tirando o apoio e o aporte financeiro para esse combate às queimadas. Aí, Donald Trump anuncia que se a situação realmente estiver bastante complicada, ele vai oferecer sua ajuda. Não, Trump não, porque Trump tem interesses financeiros na Amazônia. É isso que eu não consigo entender. O problema é com a ajuda ou é com os Estados Unidos, então? Por que a ajuda, então, do Trump dos Estados Unidos não é bem-vinda e a da Noruega seria? É que o Trump já quis até comprar, né? Marconi, eu penso rigorosamente como tu. Eu quero dizer que eu penso rigorosamente como tu. A questão não é política. Exato. A questão não é política. Quando eu falei daqueles 300 milhões, eu disse, é impossível que nós não consigamos nos organizar e direcionar esse dinheiro, distribuir essa verba e ela produzir alguma coisa. Eu não consigo achar que seja melhor tu não receber 300 do que receber 300. Porque é essa inconsistência, né, que faz com que o argumento perca a credibilidade. A gente percebe que a preocupação deixa de ser com a Amazônia. A questão fica de novo, é Bolsonaro, Trump, é a direita, é o imperialismo yankee, é aquele discurso, né, de pátio de universidade que não leva a lugar nenhum, que fica tentando vender para as pessoas um mundo utópico que não vai acontecer nunca. Afinal, a gente vai querer ajuda internacional ou só do Trump que não pode porque ele é um imperialista? E daí a gente vai contra o discurso do próprio presidente, né? Que disse que é do Brasil e o Brasil, então, tomará conta de maneira independente, sem ajuda. Então, fala assim, ou tu defende que é 100% o Brasil e ninguém vai tomar conta, ou a gente não vai, vamos se tornar seletivo, quem ajuda, quem não ajuda. Então, acho assim, se o Trump quiser vir, que venha. Se a Noruega quiser, que venha. Que a Alemanha venha. Eu acho que tudo fica aquela coisa, aquele lobby internacional de negociação que é interessante. Porque aquilo, se tem dinheiro, se tem investimento, se quer investir, se quer o melhor, que venham todos investir. Agora, uma coisa aconteceu.
E esse Intercept que ninguém mais fala nada? Pois do Moro. Acabou a história do Moro. Não provaram nada contra o Sérgio Moro. Então, quem tem que provar é a Polícia Federal, né, mano? Mas não provaram nada até agora, meu filho. O jornalismo mostra os fatos da polícia. Jornalismo correto, não tendencioso. Porque tem muitos jornalistas, sabe melhor que eu que tem jornalismo tendencioso, jornalista tendencioso, jornalista que escapa dos padrões. E quando há interesse ideológico, pior ainda, é o que acontece no Brasil. O Felipe é correto, o jornalismo ele noticia, ele não faz, ele faz um investigativo. Se a polícia achar que há possibilidade de crime, investiga e vira inquérito e processo ou não. O que a Polícia Federal até agora concluiu é que não há, como não tem a fonte, não virou inquérito policial. Hoje saiu o resultado do julgamento virtual do pedido do Lula sob suspeição do Moro. E foi seguido o voto do relator Fachin pela improcedência do pedido. Mais uma vez o pedido do Lula é julgado. Ele tem já um processo por mês que julgam dele, né? E tem mais um previsto para o dia 27, semana que vem, acho que é terça ou quarta-feira, tem mais um julgamento de mais um pedido do Lula. Eu estou imaginando o seguinte, esses advogados que costumam atacar o Moro, e tem muito advogado aí que ataca o Moro, que fala do conluio, com não sei o quê, eu fico imaginando, por que esses advogados não reclamam do STF, hein? Por que eles não perguntam por que ações dormem 6, 7, 8 anos no STF não são julgadas e o Lula consegue ter uma ação julgada por mês? Eu gostaria que esses advogados, especialmente alguns que são assumidamente militantes, que explicassem o que acontece. Porque qualquer advogado comum, como eu, por exemplo, que intentasse metade das ações no STF já teria sido punido com litigância de má-fé, receberia uma multa. E a multa do STF é pesada. Então, eu gostaria de saber. Aí, quando a gente diz que a nossa Suprema Corte, que será motivo dessa passeata no domingo, porque, na verdade, a passeata é contra o STF, pedindo o impeachment de 4 ministros que já mostraram sua face nas decisões ao longo do tempo. O que isso está acontecendo? Está acontecendo por quê? Por falta de vigilância da cidadania. E vocês notaram que não tem ninguém da esquerda contra o STF? Toda a esquerda está alinhadinha com a turma. Claro, é porque 9 dos 11 ministros foram indicados pela esquerda. Essa é a crônica da morte anunciada, né? A reclamação toda hora do PT em cima do STF. Toda hora o PT reclama, até exacerbadamente do STF, das decisões, de como é que não soltam o Lula, de como que seguem as coisas. Toda hora a Gleisi Hoffmann agora, eu já concordei com o Marconi, agora eu quero concordar com o Vitorino. Eu só lamento que não se tenha nenhum projeto para mudar a forma de indicação. Isso aí, porque eles querem continuar indicando. Os dois, pelo menos, tem que ser órgão independente. Os dois, pelo menos, tem dois projetos, um deles, inclusive, assinado pelo senador Lazia Martins, só que o Alcolumbre se recusa a botar já falassem disso aqui. O Alcolumbre não bota em votação de jeito nenhum. Por que será? Porque é dado superpoder ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, que engaveta esse processo todo. Ontem se cobrou aqui que o Bolsonaro teve 2 projetos aprovados em mais de 20 anos, mas tinha mais de 632, para ser exato, projetos apresentados. Quem decide é o presidente da casa. E o Brasil vem sendo regido por presidentes dessas casas. Eu noticiei ontem, está avançando as conversas entre DEM, PSDB e PRB. Esses partidos podem... O PP não avançou. O PP não avançou nas conversações, mas DEM, PRB e PSDB já estão conversando e podem dar início a uma frente para as eleições de 2020 ou 2022, não sei. Muito bem, muito bem. Dona Magda, eu quero trazer uma notícia do meu tricolor, que eu ainda estou impactado com ela, notícia que correu o dia. Não vou falar. Não, mas chega. Atualidades Vitorino é o nome do programa. Põe aí. Chega, tá com problema comigo, né? Problema contigo, tá com problema comigo, rapaz. Eu dou notícia, eu dou informação. Você fica falando de relógio, fica falando de bobagem. Eu tô dando notícia. Tô dando informação. Mentira dá você que fica fazendo jabá aqui a noite inteira. Dá informação e dá notícia. Tenha respeito, rapaz. Tenha respeito. Ele tem direito, ele é o que manda na bancada? Calma. Não. Só fala esse cara aí, chefe. Isso aqui virou o quê?
Fala dos outros que falam também. Dá notícia, dá informação. Falar mentira, traz alguma coisa que presta. Gente, olha aqui, ó. É tarde da noite. Eu sei que vocês já estão com soninho. Chato é tu que não como tem os o que dizer. bebezinhos ficam irritados. Chato é tu que não tem. Parou! Ninguém mente. Aqui se dá informação. Informações contraditórias, mas se dá informação. Tu não dá nada, só bobagem pra esse programa. Tu que tu faz? Eu dou informação. Eu dou informação, dou notícia. Gente, isso aqui tá parecendo uma esquina. Vamos se organizar. Se o cara vem pra cá, pra quê? Pra ver o Vitorino falar com essa cara dele aí? Calma. Fala tu. Tu é muito bonito. Coisa mais linda. Coisa mais linda. Tá bom. Coisa mais linda. Que mau gosto isso aí. Que mau gosto. Eu fico te devendo o teu coisa. Segunda-feira eu te passo. Tudo bem. Isso é ciúmes que eles têm de ti. Um cara só fala, che. Te pergunta. Mas é que casualmente a gente veio aqui pra A dona Ana analisava o Mali todos os dias aqui, ó. Ele deve estar sentindo uma falta desse lado. Saudade, hein? Eu botou no ouvido. Gente, saudade dos livros, que o Marcos traz mais livros. É verdade. Chicão, o teu livro, ele tá vendendo bastante? O livro é sucesso. Todo mundo que me como é que as pessoas conseguem ainda comprá-lo? Ela consegue comprar acessando meu site, acessando meu telefone e alguns lugares em Porto Alegre. O teu telefone já é uma coisa de domínio público? Mas claro, eu não tenho nada, eu não tenho nada a esconder. Eu não tem tenho ninguém nada pra a olhar esconder, pelo contrário, eu quero que seja bem de domínio público. Tá certo. Não fica bravo. Mas fica bonito até ficar com cara de mal. Ele fica, agora, quando ele faz o merchandising dele, todo mundo tem que parar. Agora, quando é o meu dia, não pode fazer. Que merchandising? Que merchandising? Eu não faço merchandising nenhum. Tu é que faz cada dia. Manda abraço pra minha médica, manda abraço pra minha manicure. Isso é jabá. Todo mundo manda abraço aqui. É que o meu abraço é bonito, é qualificado, é de gente top. O teu abraço é chinelo. E aí, presta atenção! O que é isso? Presta atenção! Deixa o boteco, pelo amor de Deus. Está chinelando. Eu lamento o término do programa desse jeito, mas acontece. Acontece? E que essa caturrita não para. O tio Fester é mais interessante. Tá, olha aqui, ó, chegou. Eu tenho notícias, dona Maria, que eu estou extremamente preocupado, notícias do fim da tarde, que agora estão penetrando na noite. As notícias. É que 3 propostas estão chegando para 3 jogadores importantíssimos do Grêmio. Primeiro, o Luan, o Rei da América em 2017, um time italiano. Uma proposta que está praticamente fechada. Segundo, o Kahneman, Chicão, 4º zagueiro da seleção argentina, e tem a multa rescisória muito baixa, apenas 10 milhões de euros. Então o clube nem vai conversar com o clube. Muito baixa. Não tem. Gostei. Dentro do mundo futebolístico. A multa do Kahneman são apenas 10 milhões de euros. Embora também? Então o clube nem vai consultar o Grêmio, vai depositar o dinheiro. E por último, a tão proposta esperada pelo Everton, onde o Grêmio está reduzindo o valor para poder ficar com o Everton até dezembro. Atlético de Madrid. Isso é bom, hein? E também boas notícias, não só pelo lado gremista, né? Pois não. Nem são tão boas, né? Porque a gente fala de dinheiro, mas também de como esses jogadores são essenciais para a conquista dos títulos. Lembrando, estamos aí nas finais, tanto de Libertadores como Copa do Brasil. E só pra gente lembrar que hoje teve a escalação, a tão esperada escalação do Garega, do Peru. Guerreiro vai ou não vai? Escalaram o Peru, dona? Escalaram o Peru. E não tá o Guerreiro lá. Não tá o Guerreiro pra felicidade dos colorados. Então, o Internacional, que já estava pensando em contratar jatinhos e chegar a tempo e planos mirabolantes, quando na realidade o Garega foi querido, o Guerreiro ligou, eles conversaram, parece que teve essa colocação, porque teve a hashtag dos torcedores, liga Guerreiro, o Guerreiro ligou, o Garega atendeu, então o Guerreiro não está convocado, vai estar na semifinal da Copa do Brasil. Ana, isso é que eu acho que tem que elogiar, é o jogador, o comprometimento do jogador com quem paga ali o salário. Ele podia ir para a seleção, jogar um amistoso, as brincas lá, não, ele quer jogar as partidas decisivas do Internacional, que é o clube que lhe paga. Isso mostra muito do caráter do jogador. Muito bacana. Muito bacana, muito bonito. Você não vai se ver livre de nós tão cedo, porque agora a gente vai estar com você aos sábados, 19h30. Você liga a sua televisão. Você entra no nosso Facebook, nosso YouTube, no nosso Instagram, todos os lugares que você vai...
19 horas e 30 minutos deste sábado, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Bacana, né? Você pediu e você ganhou. Mas, ao vivo em cores, nós estaremos de volta na segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, sem esquecer que começa a Expo Inter e a Pampa e os seus veículos de comunicação estarão ligados em todos os seus meios de comunicação, levando informação até vocês. Bom final de semana, beijo grande, até segunda. Tchau, tchau. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. A gente faz diferença na sua vida financeira. Abra uma conta. E água mineral Itati.